paz do Senhor, queridos professores. Sejam todos bem-vindos ao canal Betel Kids. Eu sou tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E esse trimestre nós estamos estudando histórias do Antigo Testamento. A lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título O Profeta Desobediente. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização ou para memorizar da aula de hoje. Vem comigo! A referência bíblica encontra-se no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1, que diz: Ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E aí, para ajudar na memorização, eu fiz aqui como se fosse um conezinho, né, com uma cartolina. E você vai recitar o versículo dessa forma. Que aí vai projetar um pouquinho mais o som da sua voz, vai ficar um pouquinho mais alto e você vai chamar a atenção da turminha. Por exemplo, ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Você vai repetir várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo. E aqui também, na revista, tem uma sugestão para você trabalhar na fixação do para memorizar, na atividade extra, então não deixe de conferir. O objetivo: saber que Deus ouve nossas orações onde quer que estejamos. A lição de hoje vai tratar dois pontos muito importantes: a oração atendida e a desobediência que gerou uma consequência ruim. Então vamos lá, faça uma roda de conversa com a turminha e explique para eles a importância de sermos obedientes. Assim como na aula anterior, nós tivemos um exemplo de obediência, quem foi obediente recebeu um milagre. Na lição de hoje, quem foi desobediente teve uma consequência muito ruim, que poderia ter sido muito pior, mas o Senhor teve misericórdia dele, né? E aí ele conseguiu ainda cumprir a tarefa que Deus tinha entregado para ele. Mas para isso foi preciso passar por tempestade, ser jogado no mar, engolido por um grande peixe, ficar na barriga do peixe vários dias. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse obedecido a Deus de imediato. Então, esclareça essa questão com as crianças, que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter consequências das nossas atitudes. Se eu tiver atitudes boas, que são aprovadas pelo Senhor, eu serei abençoado. Mas se eu tiver atitudes ruins, que são desaprovadas pelo Senhor, eu vou sofrer as consequências. Então é muito importante você ressaltar essa questão com a turminha, combinado? Então, saber que Deus ouve as nossas orações é o objetivo. Você pode estar fazendo essa parte, né, de reflexão e também mostrando para as crianças a importância da oração. Mesmo depois que a gente erra, que a gente, né, comete uma coisa que não agrada ao Senhor, né, igual a Jonas, ele desobedeceu, mas prontamente ele se arrependeu, e quando ele se arrependeu, quando houve o arrependimento verdadeiro, ele fez uma oração sincera, e essa oração sincera, ela chegou ao trono de Deus. Deus atendeu a oração de Jonas, teve misericórdia dele, e fez com que o peixe cuspisse ali na areia da praia, né? Então, o que você vai ressaltar com as crianças? Que Deus, ele nos ouve. Quando a gente fala com ele, quando a gente ora, ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos atender. Independentemente se a gente errou ou se a gente não errou. O Senhor, ele está com seus ouvidos sempre atentos para nos ouvir. E essa atitude do peixe de jogar Jonas na areia da praia foi uma provisão de Deus. Por quê? Jonas se arrependeu, mais uma vez eu digo, fez uma oração sincera e o Senhor atendeu o seu pedido. Então vamos continuar aqui. Eu já vou apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o visual A quanto o visual B. Essa ferramenta você adquire com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças quando estiver contando a história. E também aqui no nosso mural, né, dos personagens do Antigo Testamento, eu vou estar acrescentando aqui o nosso profeta, o personagem da lição de hoje, que é o profeta Jonas. E a nossa lista dos personagens está crescendo, e eu já vou colocar aqui para apresentar para vocês também o recurso da aula de hoje, como que foi confeccionado, né? Como nós vamos tratar aqui a história do profeta Jonas, como que foi feito esse peixinho? Através de um recipiente de sabão líquido
E eu fiz esse peixinho, coloquei aqui as nadadeiras dele, coloquei o olhinho. E ele já tem esse formatinho aqui que lembra, né, de um peixe quando coloca as nadadeiras já fica aparecendo. E como a boquinha é muito pequenininha, tinha que ser um personagem pequeno, um recurso pequeno para caber aqui. E aí eu imprimi uma imagem, coloquei um papel cartão atrás, colei em cima de um papel cartão e recortei, mas você também pode utilizar um EVA, que aí você vai fazer um momento lá em que ele foi lançado no mar e a baleia veio, um grande peixe, na verdade, a Bíblia não diz que foi uma baleia, foi um grande peixe, engoliu o Jonas, e aí ele vai ficar lá, faz a oração, fica lá na barriga do peixe por vários dias, e fez a oração, e o Senhor viu que tinha arrependimento, sinceridade na oração dele, e mandou que o peixe cuspisse ele lá na areia da praia. Então, só para você estar fazendo esse momento aí da história com o nosso Jonas e o nosso peixinho. Na sua revista, não deixe de conferir também, na página 49, a atividade extra Arte Surpresa. Vamos fazer um desenho surpresa? E também Memorizando com Criatividade, que é uma atividade para você trabalhar o texto do Para Memorizar com a turminha. Não deixe de conferir. E por falar em revista, se você ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Bethel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!